dia, meninas! Boa quarta-feira! Tudo bem com vocês? Eu sou Mari Lopes, você está aqui no Mulher.com Deus e que bom que você voltou aqui mais um dia para a gente continuar falando sobre essa liberdade em Deus. Hoje eu quero te lembrar que não existe mais nenhuma condenação sobre você, agora que você já aceitou Jesus. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está ouvindo, é a seguinte: você acredita nessa verdade? Não existe nenhuma condenação sobre você. Você acredita nessa verdade? Ou será que os fantasmas do passado, do que você já fez, dos seus erros, das suas traições, das suas decepções, que você já decepcionou pessoas, da sua falta de lealdade, que de repente você não foi leal com certas pessoas, leal de repente na sua vida financeira, que de repente você deixou para trás alguma coisa. Será que você, olhando para trás e vendo as suas falhas, você verdadeiramente consegue acreditar que você está livre de qualquer condenação? Queria que você entendesse um pouquinho hoje aqui comigo qual é a diferença entre nós estarmos livres da condenação e livres desse peso, desse pensamento que a gente carrega sobre o que a gente já viveu. Sabia que existe uma diferença? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje. A palavra que eu quero ler está lá em Romanos 8, versículos 1 e 2 e diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Sabe, menina? Você não está mais condenada, ou seja, você não precisa mais viver cheia de culpa das coisas que já passaram. Por quê? Porque Jesus já te libertou, já nos libertou da condenação da qual aquela culpa iria nos levar. Ou seja, meninas, uma vez que a gente vive uma vida de culpa, nós estamos entendendo que o nosso destino eterno não é com o Senhor. Quando a gente vive uma vida de pecado, e é assim com quem está no mundo, e muitas vezes quem está no mundo não percebe que tem esse tipo de pensamento, tá? Mas a pessoa vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque na verdade, o que vem depois a morte, o que é a eternidade, para esse tipo de pessoa que não pensa sobre isso, não importa o que é a eternidade. Tá entendendo? Então existe uma condenação dentro de si, porque se ela for parar para pensar, ela se sente condenada. Se ela for parar para analisar, puxa, olha o que os cristãos estão vivendo e olha a minha vida, ela automaticamente vai entrar num lugar de querer se defender, de querer estar na defensiva, de querer até atacar, né, de repente outros cristãos para justificar que na verdade ela só quer viver a vida dela. Então às vezes quem está no mundo não está nem entendendo que ela tem esse pensamento de condenação e não sabe. Mas eu quero falar com você que é cristão e que ainda tem esse sentimento de peso do passado, de culpa. E existe uma diferença entre o que Jesus te libertou e por que você ainda sente esse peso. Bora falar sobre isso. Jesus te libertou do seu destino final, que seria uma condenação eterna. É importante eu reforçar isso aqui, que aqui ele está falando da eternidade, que aqui ele está falando de uma morte eterna, que aqui ele está falando que você agora está livre para acessar os céus, que você tem a sua vida eterna garantida com Jesus. Amém? Mas Deus não está falando aqui que a gente não precisa passar ou viver as consequências daquilo que a gente escolheu lá atrás, de uma vida errada. Vou te dar um exemplo, falando de um peso, de repente de uma culpa que você sente de alguma deslealdade financeira. O que você passou lá atrás e agora você aceitar Jesus, te liberta do sentimento de que você é tão errado que você vai para o inferno, mas não te liberta da obrigação de você se acertar com quem você tem que se acertar.
A traição que de repente você viveu lá atrás, que você fez na vida de alguém, te liberta dessa culpa que você pode sentir, que Jesus não gosta de você, que você não é digna, que Deus te odeia ou que Deus não vai te aceitar. Não, você está liberta disso. Mas você não está livre de você voltar lá e pedir perdão para quem você precisa pedir perdão por aquela traição. Tá entendendo a diferença, menina? Você e eu estamos livres de uma condenação eterna, mas a gente precisa tomar responsabilidade de que agora que eu entendi, eu quero fazer o certo e daqui para frente não há mais nada do que eu vá me envergonhar. Eu quero fazer o certo para corrigir o que ainda me envergonha na minha própria mente, porque muitas vezes não é ninguém te apontando, menina, é a sua própria consciência que te traz um peso e você também precisa ser livre disso. Mas esse tipo de liberdade, desse peso que de repente você ainda sente por uma consequência não vivida, você só vai se livrar se você viver. Então, se a consequência é você pedir perdão, não perde mais tempo, vai lá e pede perdão. Vai lá e pede perdão. Se a consequência é você, não sei, conversar com alguém, ligar para alguém ou liberar um perdão a alguém que já faleceu. Você não, ai, Mária, eu não posso mais pedir perdão, a pessoa faleceu. Fala com Deus, fala, libera, bem alto, em voz alta, pede perdão, libera o perdão. Tá entendendo? A gente precisa de uma forma intencional, nos libertar do que ainda fica tentando nos aprisionar. Jesus já nos libertou para a eternidade e agora Ele nos dá a autoridade, o Espírito Santo, que nos convence, que nos ajuda, que nos auxilia, para que aqui a gente também viva essa liberdade no Senhor. Amém? Me deixa saber aqui nos comentários o que você achou desse devocional. Deixa seu like, compartilha com alguém, vai. Um beijo no seu coração. Boa quarta-feira, menina. Tchau, tchau.